Também com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is, Paulo Figueiredo, nosso comentarista, que também está no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Paulo, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Eu queria destacar que ontem, em Os Pingos nos Is, você trouxe a informação em primeira mão da prisão, a detenção do cacique Tsererê, a Jovem Pan News em cima da notícia. Agora, os desdobramentos, a maneira como esses protestos cresceram e também o modus operandi acabaram surpreendendo muitas pessoas, inclusive você. Você chegou a publicar na sua rede social tratando isso como false flag, a possibilidade de uma operação de bandeira falsa. Seria até interessante que você também tratasse disso no seu comentário. Ótima tarde, ótima noite para você. Boa noite, Daniel, amigos dos Pingos, a você que está em casa, obrigado pelo prestígio da sua audiência. De fato, ontem nós demos aqui a notícia em primeira mão. O jornalismo da Jovem Pan tem uma agilidade que nem sempre os outros canais conseguem ter. Isso é uma beleza para quem está atrás das notícias, né? Hoje nós vivemos uma era onde os veículos de imprensa selecionam o que eles querem mostrar. Isso o nome disso é hipótese do agendamento, para decidir o que a população vai ou não discutir. Aqui as notícias chegam, a gente dá elas no ar, ao vivo, para vocês saberem o que está acontecendo no Brasil e discute de forma franca. Então é um orgulho muito grande estar aqui na emissora que faz e que permite esse tipo de trabalho. Olha, eu acho que antes de tudo, Daniel, nós temos aqui, eu tenho o dever pessoal e eu acho que eu falo por todos aqui na bancada e pela emissora, nós temos o dever de condenar qualquer manifestações que sejam violentas, qualquer ato de vandalismo. Se nós aqui, todos, nesse programa de opinião, nesse premiado programa de opinião, todos nós aqui queremos o restabelecimento dos poderes e dos direitos constitucionais, o restabelecimento da lei, da ordem. Então nós precisamos nos comportar sob estes preceitos. Os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Nós sempre fizemos isso, os conservadores brasileiros sempre fizeram isso, e entendo que essa é uma posição que precisa ficar clara para o país. Ninguém na Jovem Pan apoia esse tipo de manifestação. Todas as manifestações que foram e serão efusivamente defendidas aqui dentro da emissora foram feitas dentro da lei, dentro das garantias do artigo 5º da Constituição brasileira. E assim continuarão sendo. Fora disso, só existe a barbárie completa. Só tem barbárie completa. Nós não somos eles. Nós não somos a esquerda. Nós não agimos como o Gerson explicou muito bem aqui, como é o modus operandi da esquerda do mundo. Sobre o conceito de false flag, né? Essa é uma expressão em inglês, false flag, que significa bandeira falsa. A gente tem um militar aqui e eu vou me atrever a falar um pouquinho de teoria militar, mas ele me corrige se eu tiver falado uma bobagem. A ideia de false flag, basicamente, sempre existiu com a ideia de um inimigo usando o uniforme, o seu uniforme, né? Então o inimigo coloca o seu uniforme, finge que faz parte da sua tropa, e daí ele conduz uma série de ações, através de estimulando, ou para depois colocar a culpa e a responsabilidade em você. Isso sempre existiu, mas se tornou uma prática muito comum nisso que se chama de guerra de quinta geração, guerra irregular. Cada um gosta de um nome diferente. Mas é muito utilizado hoje no mundo. Os russos são especialistas em fazerem isso, em utilizarem esses instrumentos de guerra irregular. Utilizaram muito na Ucrânia, inclusive para fomentar as primeiras ações da guerra. Usaram na Crimeia, depois usaram agora nessa segunda fase da invasão. Já tinham usado em outras oportunidades também, foi usada vastamente na Síria e usada dentro dos Estados Unidos no episódio do Capitólio, onde existem grandes suspeitas que até gente do FBI tenha participado, a Polícia Federal Americana tenha participado dessa operação de false flag, né? Então, isso tem um manual, uma estratégia de como é que isso funciona. Então, isso torna muito difícil a coisa de ser detectada. Por quê? Porque essas ações, elas não são feitas isoladamente. Elas normalmente são feitas dentro de um contexto. Então, esses agentes infiltrados, eles trabalham junto
com agentes reais. No caso específico, né? No caso especificamente do que a gente viu ontem, pode ser, e aí é uma especulação, que as ações tenham sido iniciadas por manifestantes pró-Bolsonaro, protesto na frente da Polícia Federal, qualquer coisa que seja. Pode ser. A partir daí, se aproveitariam esses agentes infiltrados de false flag, se aproveitariam para escalar as ações e incentivar e inflamar ações de manifestantes verdadeiros, que ali no clima muitas vezes embarcam numa canoa furada. Se vocês olharem os vídeos, por exemplo, do que se chamou de invasão do Capitólio dos Estados Unidos, vocês vão ver um monte de pessoas de bem, pessoas de família, etc, entrando no Capitólio. E vocês vão ver as ações originais de pessoas que foram identificadas e nunca foram presas, o que é curioso, essas sim quebrando as janelas e tentando agir para violentamente entrar dentro do Capitólio. Então houve uma mistura de agentes infiltrados com pessoas reais, legítimas, que estavam se manifestando. Isso segue sempre um roteirinho, né? Um roteirinho, porque essa ação legítima, ela sofre a inflamação e é sempre colocado uma isca. Você tem um caminho de roteiro, né? Que você tem inflamação, isca, infiltração e ação. Às vezes a infiltração ocorre antes da inflamação. Muitas vezes você tem agentes infiltrados insuflando a população ou um grupo a tomar determinadas atitudes. Então, não dá para saber se o que ocorreu ontem foi exatamente isso. Mas essas imagens, até o roteiro como um todo, que, reparem, de manhã nós tivemos um discurso que, em vez de ser de um momento de pacificação, como eles haviam prometido, um discurso de inflamação e ameaça por parte do Alexandre de Moraes na diplomação. Ameaça, um discurso de ameaça. Esse que é o grande responsável pelo que nós estamos passando nesse momento. Depois você tem, de novo, ordem do Alexandre de Moraes, agentes da Polícia Federal chegando de forma descaracterizada, quase que como capangas mesmo, né? Quase que como capangas, para fazer uma prisão na porta do Palácio do Alvorada, ou seja, um ato de desafio, uma cusparada na cara, né? Essa história de Bolsonaro, história de militares, quem manda aqui no Brasil, no Xandaquistão, sou eu vou mandar prender cacique de índios, sempre foram inimputáveis, agora não existe mais ninguém inimputável não, no Xandaquistão quem manda sou eu, vai ser preso na porta do Alvorada, vai ser preso por agentes descaracterizados, sentem a borracha em todo mundo, bota para prender, bota para arrebentar. Depois, né, você tem, se você olhar esse roteiro, você tem todos os elementos que eu citei aqui para uma operação de false flag. As imagens que nós mostramos aqui na abertura do programa, elas apontam nessa direção. Aí você soma isso à notícia que saiu até no blog do Noblar, um baita esquerdista, né, o Ricardo Noblar, que disse 2 dias atrás, ou seja, antes de ontem, antes do ocorrido, que PT e movimentos sociais convocavam voluntários para segurança da posse do Lula. Né? Muitos vieram para diplomação, como a gente viu e noticiou ontem no programa. Então, quer dizer que desde os protestos pela retirada da Dilma Rousseff do poder até dezembro de 2022, você tem manifestações gigantescas por todo o país, milhões de pessoas saindo inúmeras vezes, nas características que o Gerson disse muito bem, todas pacificamente. E agora, subitamente, nesse momento, justamente quando chegam manifestantes para a segurança da posse do Lula, você começa a ter atos de vandalismo. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Dá pra gente... você começa a ter notícias, e é claro que eu estou ouvindo notícias de vários lugares, né? A ideia de que 4 ônibus oriundos do ABC Paulista trouxeram black blocs para Brasília. Vai saber se isso é verdade. Essas apurações precisam ser feitas, né?